E sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar do profissional que mais gosta de gente em toda a medicina. A gente vai falar do enfermeiro, tanto no enfermeiro aquele que trabalha na UTI ali, naqueles casos mais pesados, quanto o que realmente é a enfermagem humanizada, o que é um hospital humanizado, uma UTI humanizada, o que realmente significa essa palavra na hora de cuidar de você. Então se prepare, que hoje a gente vai falar com aquele profissional que realmente bota a mão na massa para o seu cuidado e para o seu bem-estar quando você está no momento de maior fragilidade da sua vida. Mas olha, só depois da vinheta. Para falar sobre esses assuntos, a gente trouxe aqui a enfermeira Vanessa Heleno. Seja muito bem-vinda. Ela que não é só enfermeira, não, ela é enfermeira de UTI. Quer dizer, aquele caso que entra ali com o cara que acabou de sair de um acidente, surpresa, você não sabe o que ele comeu, de onde ele vem, se ele tem alguma doença pré-existente, como é que ele está. Você está ali na porta para esperar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu sou essa primeira pessoa que ele vai ver, né? Dependendo do estado que ele tiver, lógico. Mas a gente está ali para atender ele como se fosse a gente que está no lugar dele mesmo. Sim, tem que ter um pouquinho esse olhar, né? Quando a gente fala em medicina humanizada, o que realmente significa isso na prática? Isso é só mesmo assim uma coisa para a gente dizer, ah não, vai ficar mais tranquilo, vai... Então, a enfermagem na parte dela de humanização, o que a gente precisa ver? A gente precisa se ver no lugar do outro em todos os momentos, né? A partir do momento que a gente recebe esse paciente, seja ele na UTI, no pronto-socorro ou numa enfermaria que seja, a gente precisa se colocar no lugar dele o tempo todo, né? Como é que eu queria ser tratado, né? Se fosse meu pai, fosse minha mãe, um ente querido meu, porque ali é o amor de alguém que está ali. E quem está lá fora está esperando que essa pessoa saia. Então, assim, a enfermagem humanizada é isso, é se colocar no lugar do outro sempre, ter empatia, ter aquele cuidado que a gente queria que fosse com a gente mesmo. Um dos maiores trabalhos que tem dentro da Santa Casa é justamente de desnumerar a pessoa. Ele não é o paciente do quarto tal, ele é o seu João, é a Dona Maria, a gente tem que ter esse olhar. Tem que ter esse olhar. Assim, lá eu sou coordenadora da UTI, né, da Santa Casa, da UTI 2, que lá nós somos 2 coordenadoras. E assim, se você me perguntar, eu sei quais os pacientes estão em cada leito, pelo nome. Pelo nome. Pelo nome. Então, assim, e acaba que a gente cria vínculo com eles. Então, a gente tenta passar isso para os meninos, principalmente os residentes que estão chegando, que ficam lá um tempo com a gente, sabe? Eles estão aprendendo ali com o médico, plantonista, mas a gente está ali também para dar um apoio para eles e mostrar para eles como que é o nosso trabalho, como é que a gente faz aquela parte humanizada, tentando passar isso para eles também, para lá na frente eles também conseguir fazer um atendimento humanizado para esse paciente, porque não é só a equipe de enfermagem, é o todo, né? Eu acho que para ter um atendimento de maior qualidade, não basta só a equipe de enfermagem fazer, tem que ser o conjunto todo. Essa questão é muito importante, isso que a senhora acabou de falar, porque quando você vai falar de um atendimento hospitalar humanizado, você está falando desde a recepção, ali, a pessoa que vai ter o primeiro contato. E é muito difícil. Eu brinco que talvez seja muito difícil. Eu dou treinamento de vez em quando para o pessoal que vai cortar a água das pessoas. Né? E eu brinco assim que você está indo fazer uma coisa que vai deixar a pessoa muito nervosa. Então, você já tem que ter um outro tipo de trato. No caso do hospital, a pessoa ela já vai chegar extremamente desesperada, fragilizada, né? Então, assim... Exatamente. Você tem que ter um olhar muito diferente, porque a pessoa ela vai chegar fora de controle muitas vezes, com o filho no colo, com a mãe. Como lidar com quem está acompanhando, ou às vezes com quem está nesse desespero? Como é que vocês têm algum treinamento? Sim, a gente tem vários treinamentos o tempo todo, né? Tudo aquilo que a gente vê que está ficando deficiente ou que não está dentro do padrão que deveria estar, de qualidade, a gente vai sempre fazendo treinamento com a equipe. Chama a equipe junto, olha,
se coloca no lugar do outro. Poderia ser você chegando aqui com o seu pai, ou sua mãe, ou seu filho. Eu hoje estou na UTI, né? Então, assim, me apaixonando, porque eu sempre fui intensivista, mas da área de pronto-socorro, né? E hoje eu estou dentro da UTI mesmo, o tempo todo. Então, assim, eu já vi vários casos de eu me colocar no lugar, de receber mãe com filho no colo, igual você acabou de citar aí, de pai com filho no colo. Então, assim, eu venho de um pronto-socorro também, que foi onde eu comecei a minha carreira, que é referência no estado, né, também. Então, assim, é uma coisa, é muito difícil. A adrenalina sobe de uma vez, você tem que saber controlar para você se colocar no lugar da outra pessoa e falar assim, poxa, eu queria que você tratada dessa forma, então eu vou tratar ela dessa forma. Porque assim, ela vai chegar gritando, ela vai chegar às vezes esbravejando, xingando a gente, que acontece, isso acontece. Só que a gente tem que entender que aquele momento é um momento difícil para ela, né? Hoje dentro da UTI, muitas das vezes acontece de você chamar um familiar para dar uma notícia ruim, um óbito, vamos dizer. Você tem que saber como falar com esse familiar, né? A gente tem toda uma equipe multidisciplinar, né? Vai o enfermeiro, o psicólogo, o médico, vai todo mundo junto para aquele momento dar essa notícia para essa pessoa, porque ele deixou alguém com a gente que ele ama muito. Então, assim, não é só chegar lá e falar, olha, morreu. Não, não é isso. A gente fez tudo que a gente podia e acabou. Acabou, fim. Não é bem assim. A gente tem que ter todo um cuidado de explicar. Apesar desse familiar estar indo todos os dias na visita, e a gente todos os dias passando a visita junto com ele, o médico explicando, olha, hoje o seu familiar está assim, hoje aconteceu isso, hoje ele teve essa melhora. No momento de uma notícia de óbito, você tem que ter um cuidado maior, porque mesmo, ele não vai lembrar de tudo aquilo que você falou durante todo o tempo que ele ficou lá. Ele tá focado só naquele momento. A partir do momento que você liga para o familiar, porque a gente liga para chamar ele para o hospital, muitos já têm uma noção. Você não pode simplesmente ligar, olha, o senhor faz favor de vir aqui até a Santa Casa porque o seu familiar morreu. Não, não é assim. Tem todo um cuidado para essa ligação. Senão o cara vai ficar tão desesperado que você daqui a pouco pode atender ele, porque ele vai sofrer um acidente indo para o hospital. A gente tem que ter todo o cuidado até para esse momento. Ah, mas o que aconteceu? Olha, o médico está solicitando a presença do familiar e aí chegando aqui ele vai conversar com o senhor. Então, assim, a gente tem que ter todo esse cuidado. Em tudo que a gente vai falar para eles. Porque por mais que a gente faça todo o esforço, que eles estejam vendo, que a gente está fazendo tudo que a gente pode, alguma coisa der errado, tudo aquilo não tem valor naquele momento. Depois ele vai parar e vai pensar, poxa, eles realmente fizeram tudo que podiam. Mas naquele momento, apaga-se tudo, o desespero apaga. E eu brinco muito, porque, por exemplo, se você perdeu seu pai, sua mãe, você é órfão, se você perdeu seu marido, seu cônjuge, sua esposa, você é viúvo. Exatamente. Agora, para quem perde um filho, não tem nem palavra. Não existe nem palavra no dicionário para isso, porque é algo antinatural. Então, é uma conversa que não deve ser brincadeira. Tem a lei da vida, né? Que a gente sabe que quem enterra é o filho que enterra o pai primeiro, não o pai que enterra o filho. Então, assim, é muito difícil, né? Então, hoje, vivendo na UTI, tudo que eu tenho vivido, assim, tenho aprendido muito com a equipe, né? Principalmente com a minha equipe técnica, com a minha equipe de enfermeiros, com o Dr. Pedro também, sim, eu tenho aprendido muito com ele. Hoje mesmo a gente teve uma visita, ele pediu para marcar uma visita, né? Que a família viesse para a gente fazer uma reunião com essa família. Então, assim, eu sempre acompanho quando eu posso. E aí a gente explicou como estava o paciente e tal. E aí o que a gente fez? Que também é da parte humanizada da medicina no geral. A gente estendeu essa visita para um paciente de UTI. Fizemos uma visita estendida, né? O que é uma visita estendida? A gente tem o horário de visita normal, né, que é meia hora, sobe todo mundo, aí o médico passa aquele quadro, como que estava o paciente naquele dia e aí cabe-se a visita. Quando a gente libera uma visita estendida, é para aquele paciente que a gente vê que ele tem um prognóstico de melhora, né, e a gente quer ajudar essa melhora. Acelerar esse processo. Exatamente, aí a gente libera uma visita estendida, um prazo maior. Um período da tarde ou só o período da manhã, que aí o familiar pode ficar lá o tempo todo com esse paciente que está lá. E hoje nós fizemos isso, a pacientinha ficou muito feliz,
A gente viu, né, a família, aí depois da reunião a família entrou todo mundo, aí eu fui lá e comuniquei que a gente ia liberar a visita estendida para eles. E assim, ela ficou muito feliz e isso ajuda na melhora do paciente, né? A melhora clínica dele, porque ele vê que está todo mundo ali, que todo mundo quer que ele saia dali. Porque você falou, né? Tem meia hora de visita, quer dizer que durante o dia ele vai ficar 23 horas e meia sozinho. Só com a gente, né, lá. Exato, assim, mas a sensação dele é de não ter um familiar perto, é de solidão. Exato. Por mais que vocês estejam ali, é de solidão. E né? o UTI tem alguns leitos que ficam sozinhos, tem leitos que a gente consegue pôr 2 pacientes junto, mas às vezes eu tô, vamos dizer, eu tô aqui, tô na UTI, mas não tô entubada. O meu coleguinha do lado tá entubado. Então aí eu fico olhando para ele o tempo todo, aquilo vai me dando aflição. Então é nesse momento que a gente entra, a gente conversa, a gente chama a psicóloga se a gente achar que o paciente está muito assim, está apresentando estresse, aí a gente chama, né, pede a psicóloga para subir, para conversar, a assistente social vem, traz um livro. Eu tive um paciente, acho que foi mês passado, não me lembro bem se foi mês passado, mas estava ele e um senhor, era um jovem de 20 anos, estava ele e um senhor do lado. Eles dois não estavam entubados, aí eles ficavam batendo papo, tal, o tempo todo. Só que aí ele chegou para mim e falou assim, olha, eu não estou aguentando mais ficar aqui, eu estou com um tempo muito ocioso, eu preciso fazer alguma coisa. E aí não pode ter celular, né, porque dentro do UTI não pode, nem o visitante não pode entrar com o celular, ele tem que deixar o celular dele lá. É a coisa mais suja que existe ultimamente, exatamente, né, e também para o cuidado da imagem dos outros pacientes, né? Porque às vezes a pessoa está lá, mas sem a menor intenção, quer tirar uma foto para mandar para um outro familiar que está fora, e não pode. Então a gente, na hora da visita, a gente orienta essas coisas. Interessante. E aí eu falei assim, e aí? Mas eu quero fazer uma palavra cruzada, eu quero pintar, eu quero, sei lá, qualquer coisa. Eu falei assim, mas eu não deixei o colega do lado fazer, porque ele estava meio confuso, o colega do lado. Aí ele já ouviu e falou assim, mas se ele for fazer, eu quero fazer também. Eu falei, pronto, agora eu tenho que arrumar 2 lápis e 2 papel. Aí conversei com a assistente social, expliquei, olha, ele tem 20 anos, ele, né, super ativo, tá difícil para ele ficar aqui. O que a gente pode fazer? Ela, eu vou arrumar um livro para ele ler. Aí arrumaram o livro, eles deram para os 2, depois arrumaram o desenho para eles ficarem pintando, eles ficavam o dia todo pintando os 2 lá na... Tipo uns Bob Goods, assim, da vida agora. Os Bob Goods do hospital. E aí eles ficaram pintando, e assim, vai passando o tempo e diminuindo aquela ansiedade, porque quanto mais ansioso ele ficar, pior para a melhora dele. Quanto mais a gente deixar esse paciente tranquilo, leve, vamos dizer assim, melhor para ele. Logo, logo ele se recupera e sai dali, que é a nossa intenção, é que ele saia. Que geralmente a gente só conecta o assistente social a crianças que foram abandonadas. Não, a criança não sei o quê, vai lá. Não, nós temos. O assistente social ele tem uma Sim, às vezes a gente, às vezes o paciente está lá, tem 2 dias que não recebeu uma visita. A gente já aciona o assistente social, olha, a gente observou que o paciente, seu João, não recebeu visita nos últimos 2 dias. Vamos tentar entrar em contato com essa família, vamos entender o que está acontecendo, né? Às vezes está sem condições de vir até o hospital. Mora no interior. Tem e aí tudo isso. Igual, na época da pandemia, não podia se visitar os pacientes, né? O que a gente fazia? A assistente social vinha com um tablet e a gente fazia videochamadas. Então, para tudo tem um jeitinho, né? Se a gente quiser mesmo fazer aquele paciente se sentir mais tranquilo, confiante na gente, para tudo tem um jeito. Se por um acaso, uma aventura, não tiver, esse paciente não tiver, essa família não tem como vir, a gente vai dar um jeito, mas ele vai ver a família. Vai ver a família. Vamos dar um Falando jeito. em psicólogo, vamos lá. Que a gente vê sempre nas séries de TV, né? Nunca vi aquela série escrita Dermatologistas de Plantão. Não. É sempre UTI, né? Sempre. Geralmente as séries, elas retratam um UTI, é um pronto-socorro. Sempre, porque é aquilo que dá a emoção, digamos. Mas essa emoção, ela cobra um preço muito de todo alto. mundo. Você acabou de falar assim, em pouquinho o tempo da entrevista você já falou de ter que conversar seguidamente sobre temas difíceis, sobre perda, né? Você tem que estar prestando atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Você estava falando de acontecer alguma coisa, adrenalina, ou seja, você está com um caso ali que você tem que pegar o paciente, entender rapidamente o que está acontecendo. Então, a adrenalina sempre lá em cima. Existe um cuidado psicológico também com quem trabalha na UTI? Sim.
para vocês? Vocês têm alguém que... A gente precisa disso também, porque senão a gente não consegue, né? Sim. Então, assim, a gente tem os atendimentos, né? A gente pode estar acionando o pessoal, tá conversando. A psicóloga sempre está conversando com a gente também. Volta e outra, ela vem e pergunta como é que tá. Eu, como coordenadora, sempre estou observando a minha equipe. Se eu vejo que já tem alguma coisa errada, eu chamo. E aí, tá tudo bem? Né? O que está acontecendo? Estou te achando meio assim hoje. A gente procura ter esse... não só com os pacientes, esse cuidado, mas com a equipe também. Porque se a minha equipe não estiver bem, ela não vai atender bem. Sim. Então, eu preciso que a minha equipe esteja bem. E eu achei engraçado porque, por exemplo, até nas séries, as melhores séries sempre tem aquela enfermeira mais antiga do hospital que os médicos vão perguntar para ela o que fazer. Sim. Já reparou isso? Porque isso é natural, não é desmerecendo o trabalho do médico, não é. Porque o que acontece? Quando a gente olha no todo, né? Vamos lá, o urologista ele vai cuidar de uma parte, o cardiologista vai cuidar de outra parte do corpo. Quem olha o todo o tempo inteiro... somos nós. São os enfermeiros, exatamente. Então, quer dizer, vocês têm um olhar sobre a totalidade do paciente, né? Isso acontece no cotidiano, assim, de vocês conseguirem enxergar o paciente do pé à cabeça, digamos assim? Acontece, isso é diário, né? Tanto que quando a gente vai passar uma visita multi, né? Que a gente faz toda semana, 2 vezes por semana. E aí a gente está lá na visita multi, vai falar do paciente João. Seu João está no leito 23, ele está com qual acesso? A enfermeira responde, está com acesso tal, do lado tal, desde o dia tal. Ah, tá bom. O seu João tem alguma LPP, que seria a escara que a gente fala, né? Uhum. Ah, o seu João abriu uma escara assim no calcâneo direito. Tá em primeiro estágio, então assim, a gente consegue. Seu João tá de sonda, tá nasointeral, tá de sonda vesical de demora. Então, assim... Os nomes são mais assustadores, acho que, do que a própria sonda. Eu vou te contar uma coisa. Então, assim, a gente sabe tudo, a gente tem que estar com isso na ponta da língua. Então, assim, a gente chega, né, recebe plantão, passa visita. Vocês conhecem ele, né, do pé à cabeça. Exatamente. Né? E a gente, ultimamente, o que tem acontecido? Antigamente, agora você acabou de falar, né, tem a visita de meia hora, mas ultimamente a gente tem visto em alguns hospitais cachorro, sim, cavalo entrando em hospital. Bom. Faz muito bem para o paciente. Faz muito bem, né? A gente eu, por exemplo, tenho 2 cachorros em casa. E, assim, é uma farra quando eu chego. Imagina você que está lá o tempo todo, você só está vendo gente. O animal, ele traz uma paz para a gente. Ele Sim. tem um amor puro, vamos dizer assim. E faz muito bem. Eu já vi isso acontecer. E, assim, é uma coisa que não tem como explicar. O paciente fica muito tranquilo. Você é a favor Totalmente a favor das visitas? Totalmente. E eu acho isso genial, assim, porque é algo que há um tempo atrás seria absurdamente condenado. Tipo, a paciente que está muito tempo na UTI, que não sai daquelas paredes, você levar ele lá fora, sabe? Para ver o céu que seja, isso faz um bem danado para o paciente. Ver o céu, a gente não faz ideia do quanto é igual importante. O nosso ambiente de UTI precisa ficar totalmente fechado por conta de higiene, principalmente, né? Então, assim, às vezes você não vê o céu, você não vê o claro do sol mesmo. Aí o paciente pede. Se a gente tiver essa condição de levar, a gente tem que levar. Porque é um pedido dele. Talvez se eu estivesse lá, eu também queria fazer a mesma coisa. Sentir o vento bater na gente. Isso é cuidado. É cuidado do mesmo jeito, não é porque é só remédio, só curativo, entendeu? O cuidado, ele é um todo. Atender um pedido dele. Eu tive uma paciente que falou assim, eu queria tanto tomar um café. Eu falei, oh meu Deus, como é que eu faço? Que o doutor Pedro não saiba que eu te dei um café. Aí eu busquei o café para ela, falei, eu gosto de café. Sim, Do tanto de dia que eu ficasse lá, eu ia querer beber um café. E assim... Que às vezes a gente fala em evolução, né? A gente fala em evolução e geralmente a gente conecta no nosso cérebro evolução a algum equipamento, a alguma tecnologia, né? E muitas vezes a gente vê a evolução acontecendo em comportamento, em processos, né? Essa questão de você entrar com o cachorro, você fazer a pessoa dar uma passeadinha. Sim.
se você colocar isso, é uma evolução enorme Sim. em termos de olhar do paciente. Não, eu já dei o remédio, ele está lá conectado, está tudo certo. Será? Né? Que está tudo certo mesmo? Às vezes está lá um paciente que está entubado há dias, a gente não sabe o que ele realmente possa estar sentindo, ou se ele está nos ouvindo, se ele consegue nos entender. Mas assim, chega lá, dá uma palavra, sabe? Eu tive uma enfermeira que eu trabalhei com ela, que para mim assim, é uma das referências que eu carrego na minha vida. Como é que é o nome dela? Érica Maia. Um beijo, dona Érica. Aí, ó, inspirando, ela é maravilhosa. Inspirando. É maravilhoso quando chega nesse nível. Quando eu comecei na pandemia, porque eu comecei a minha carreira na pandemia, Foi. Chegou, caiu no olho do furacão. Exatamente. E eu comecei a trabalhar com ela. E assim, o atendimento dela é totalmente humanizado. Todas as vezes que a gente ia entubar um paciente, preparava-se tudo primeiro, né, para o médico poder chegar. E minutos antes da intubação, ela chegava perto do paciente e falava uma palavra de conforto, de carinho, sabe? Falava, sei lá, cantava um hino, lia um versículo da Bíblia e aquilo me impressionava. A primeira vez que eu vi, eu falei assim, como assim, gente? Né? E eu peguei aquilo para mim. Então, assim, ela foi um pilar na minha carreira. Gosto muito dela, somos amigas, estamos um pouquinho distantes, mas somos amigas. Porque é correria, né? Cada uma para um lado. Ah, claro, não tem. E essa vida nossa, a gente não tem dia certo, né? Mas assim, o atendimento dela era muito bonito com o paciente, o cuidado dela era muito bonito, em todas as etapas. Antes da intubação, depois da intubação, e eu falava assim, eu quero ser uma enfermeira igual ela. Inclusive, a gente tem uma das enfermeiras mais famosas do mundo, é brasileira, né? Que é a Ana Nery, quem gosta de fazer palavra cruzada, sempre tem o nome dela lá na palavra cruzada. E também tem uma outra que me chamou muita atenção, que eu gosto muito de matemática, e o nome dela é Florence Nightingale. Acho que a gente tem até a imagem dela aí, ó. Florence. Essa moça que eu estava até falando, porque ela chegou na Guerra da Crimeia e ela percebeu que tinha mais gente morrendo por contaminação no hospital de guerra do que de tiro mesmo e da luta em si. Aí ela foi lá, tentou convencer os administradores e os generais lá. Não, o que está matando é invisível. Não é o inimigo lá na trincheira, é o inimigo invisível aqui dentro. Eles não acreditaram. Exatamente. Ela criou, vocês que conhecem aí aquele gráfico modelo pizza, foi inventado por ela. E ela só inventou esse gráfico para conseguir provar que realmente o que estava matando eram as bactérias dentro ali do centro cirúrgico do hospital. E só quando ela desenhou foi que os generais acreditaram. Quer dizer, tem que desenhar para o general. E é isso. Sepse até hoje é um risco dentro de UTI, né? Sim. Como é que vocês também fazem parte dessa luta contra a sepse, que é a famosa infecção hospitalar? O nome dela bonito é sepse, né? Sepse é o nome bonito dela. Então, a gente faz todos os dias, tem essa guerra todos os dias, né? E assim, um ato tão simples, que é primordial para evitar, seria lavar as mãos. Lavar as mãos. Com água e sabão. Não, mas já acabou a pandemia, ninguém mais lava a mão, já reparou isso? Tem que lavar a mão. Então isso não é uma coisa só para a época de pandemia. Não, é para todos os dias, é higiene mesmo. Atendi o seu João, aliás, vou atender o seu João, lava a mão. Terminei de atender o seu João, lava as mãos. Lava a mão de novo. Vou atender a dona Maria, lava as mãos. Terminei, lava as mãos de novo. Então, isso é uma luta constante. Constante. E assim, é uma técnica que até a CCIH tem treinamentos, a gente faz treinamentos, é uma meta de segurança do paciente, né? A lavagem das mãos para poder evitar o risco de contaminação. Diminuir, pelo menos, que, por exemplo, a falta de... Eu brinco muito, né? Que o pessoal, por exemplo, lixeiro, quem está lá, o pessoal que trabalha no saneamento básico, eles fazem parte do sistema de saúde. Né? A gente só não reconhece. Exatamente. Mas
é só você pegar, fica sem saneamento básico para ver se a tua rede hospitalar aguenta, tanto de gente que vai. Greve de lixeiro, que começa aquele monte de lixo, aí vem mosca, larva, não sei o quê. Quanto tempo o teu sistema de saúde vai aguentar na sujeira? Então, quer dizer, a gente tem que também dar valor. A limpeza é saúde. E, infelizmente, o programa, ele voou. Foi rápido. Né? Foi rápido. Mas eu queria que a senhora deixasse um recadinho aí para quem está em casa sobre a sua profissão, que às vezes tem alguém que está em casa na dúvida se faz ou não faz enfermagem. Então, gente, a minha profissão eu faço por amor mesmo, eu faço aquilo que eu gosto, eu estou lá todos os dias porque realmente gosto de cuidar de pessoas. E nós, da equipe de enfermagem da Santa Casa, a gente cuida com amor mesmo. A gente cuida como se fosse a gente ou um parente, um ente querido da gente. E assim, se eu for falar muito, eu fico emocionada. Mas assim, é uma profissão muito linda, precisa ser mais valorizada, né? A gente precisa ser mais valorizado pelos governantes, principalmente. Mas é uma profissão que é onde a gente inicia a vida, a gente recebe um bebê, a gente está no meio da vida e a gente está no fim da vida. E quando chega essa parte do fim, a gente tenta ser o mais humano possível, porque a gente se coloca no lugar do outro. E não é um momento tão fácil, não é um momento que todo mundo está preparado. Na verdade, a gente nunca vai estar preparado para isso, né? Para esse momento de final de vida, mas a gente tenta fazer ele o mais tranquilo e o mais amoroso possível. É isso que eu queria dizer, agradecer, né, o convite, José, muito obrigada. Se quiser me convidar de novo, estou disposta. Vamos, eu quero sim, eu queria muito que a senhora viesse para a gente poder conversar sobre um assunto que eu acho muito interessante, que é a questão do que faz um técnico, o que faz um auxiliar e o que faz um enfermeiro. Com certeza, né? Pode me convidar que eu venho. E é tão bonito que às vezes a gente vê a pessoa subindo, né? Às vezes a pessoa vem de uma origem tão humilde, então ela primeiro faz um, depois vai e faz o outro, até realmente se formar aquilo que o pessoal chama de enfermeiro padrão, né? Que é o enfermeiro graduado. Exatamente. Mas sim, a gente tem que valorizar muito. E antes só, quer ver? O meu recadinho para vocês é ela que vai dar. Eu geralmente deixo um recadinho aqui para vocês. Algum dos pacientes, nesse final de vida que a senhora encara, ele se arrepende de não ter comprado uma mansão, um iate? Ou quais são os maiores arrependimentos das pessoas no final da vida? Então, tem uns que são tão básicos. Tem uns que só queria voltar para casa para tomar um café. E tem outros, claro, tem vários, mas assim, eu só queria dar meu último abraço, meu último beijo, falar meu último eu te amo para alguém que eu gosto, ou uma xícara de café. São as coisas mais simples. E é isso que eu quero deixar para você hoje, tá? Que as coisas mais simples que estão ao teu redor agora são aquelas que mais vão te fazer falta enquanto você está aí achando que a felicidade está na riqueza, no iate, na mansão, na casa linda, no carrão. Não está, não. Está num abraço, numa xícara de café, falar eu te amo todos os dias, antes de sair de casa. Nunca deixa o eu te amo para depois, fala sempre hoje. Mas isso aí, ó, até amanhã. E um grande beijo.